Minha gente, meus amigos do Landeswald Blog do Contraprosa, hoje é sexta-feira, 24 de abril de 2020 e hoje nós vamos comentar praticamente um único assunto, todo mundo já sabe, da demissão do ministro Sérgio Moro. Demissão não, do pedido de afastamento dele, do governo Bolsonaro e de toda a sua equipe. De manhã houve o seu pronunciamento muito bem colocado, muito bem tranquilo. Ele não estava ali com armas na mão, preparado para revidar, mas passou para a gente a ideia de que foi muito verdadeiro, muito puro. E eu acho que ele fez isso, mas ele deve estar se preparando para uma batalha longa que vem por aí. Porque logo à tarde, agora há pouco, o presidente da República fez um pronunciamento. Eu achei que em alguns pontos ele acabou confirmando o que Moro disse, assinando embaixo algumas verdades sem querer, porque ele é muito limitado, ele não consegue articular bem as palavras e acaba caindo em alguns poços de incoerência e acabou confirmando muita coisa que Moro disse. Mas tem algumas coisas que a gente tem que analisar, né? Moro foi quanto mais nas suas palavras ao dizer que o presidente da República queria interferir no trabalho da Polícia Federal. E, à tarde, Bolsonaro disse que fez isso mesmo. Não disse assim, como eu estou dizendo, mas ele pediu à Polícia Federal para ir pegar o depoimento de Lessa para comprovar que o filho dele, o 04, não tinha namorado com a filha de Lessa, que morava de frente à casa dele. Eu perguntaria aos senhores se Lessa é envolvido com a morte de Marielle, que tem a possibilidade de ser protegido pelo presidente da República, se ele iria complicar o presidente da República. Claro que não. E outra, o depoimento de Lessa vale alguma coisa? É verdadeiro o que Lessa diz para Bolsonaro? Então, sabe, há muita incoerência nessa história. Uma mentira também que Bolsonaro disse na sua entrevista é que a Polícia Federal investigou o caso de Marielle. Nunca a Polícia Federal investigou o caso de Marielle. O caso de Marielle está com a Polícia do Rio de Janeiro. Inclusive, a própria família não queria que a Polícia Federal se envolvesse nas investigações. Nunca a Polícia Federal investigou nada do caso Marielle. Pelo contrário, a Polícia Federal investigou o caso da facada que ele tomou. E ele, no depoimento, está se queixando de que não houve por parte da Polícia Federal uma investigação. Houve sim. É que Bolsonaro é um ególatra. E ele quer que a investigação chegue onde ele quer. Só porque ele é presidente da República. Bolsonaro precisa entender que ele não é Deus, ele é apenas o presidente da República. E que a lei aqui no Brasil deve, às vezes ela não funciona para todos, mas deve funcionar para todo mundo. Se a justiça disse que o Adélio tem problemas mentais e acabou condenando e colocando naquele manicômio lá, é porque é o que a polícia tem, é o que a justiça conseguiu chegar. Recorra-se. Se a justiça errou, há tribunais para se recorrer, para se chegar até o veredito mais justo possível. Que mania é essa que os políticos têm no Brasil? De toda vez que a justiça decide contra as suas vontades, a justiça está errada.
Foi assim com a esquerda e está sendo assim com o Bolsonaro. Ou seja, o Brasil deu 57 milhões de votos a um homem para mudar esta mentalidade e ele está confirmando exatamente aquilo que no passado fizeram e até hoje fazem com esse país. Outra coisa que ele confirmou, que Moro disse de manhã, ele disse que queria um delegado que ele pudesse interagir. Bolsonaro, você é presidente da República. O delegado faz o seu trabalho na Polícia Federal. Isso não é sua área. Você tem que cuidar do país, você tem que cuidar agora da questão do coronavírus, da questão da economia. Você tem que reunir o seu ministério para tentar solucionar problemas do país. Essas questões policiais são dos delegados e eles não devem dar satisfação porque Polícia Federal é instituição de Estado. A Polícia Federal não está lá, Bolsonaro, para satisfazer as suas vontades. Está lá para servir a Constituição. Durante o pronunciamento de Jair Bolsonaro, uma coisa incrível que me chamou a atenção, as palavras em primeira pessoa. Do singular, meu, eu, o tempo todo. Esse cara é um ególatra. Ele parece que ele acha que as instituições do país devem estar a serviço dele, das suas ideias, e não da Constituição. Ficou provado, no depoimento de Bolsonaro, um fato concreto. Sim, ele tentou interferir na Polícia Federal. Portanto, o Moro não mentiu. Segundo, Bolsonaro pensa que ele pode tudo. Bolsonaro pensa que ele é um Deus. Eu acho que quando ele colocou lá Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, eu acho que o Deus ele está pensando que é ele. Você foi eleito para administrar um país. Você não é um Deus, você não pode tudo. Acima de Bolsonaro tem a lei, tem a Constituição. Com relação a Moro, eu percebi um detalhe interessante, o quão forte, politicamente falando, é Moro. Ele convocou todo o ministério dele para ficar do lado dele. Mas só ele falou. Paulo Guedes estava lá, o único de máscara, sem paletó. Curioso é que quando terminou, aplaudiram. Aqueles aplausos tímidos. Paulo Guedes não aplaudiu. Talvez o Paulo Guedes seja o próximo. Porque Bolsonaro não quer ninguém no seu governo que apareça mais que ele. E como ele tem nomes mais variados possíveis, mas que são, do ponto de vista técnico, muito incompetentes, esse ministro da Educação, por exemplo. Se você pegar o secretário da Educação aqui de Heliópolis, o professor Denis, e colocar lá, faz um trabalho melhor que ele. Muito melhor. Qualquer um ser humano que vive de educação faria um trabalho melhor que esse ministro. Ele é ruim demais. Esses ministros de Bolsonaro, a Tereza Cristina faz um ótimo trabalho, o Paulo Guedes faz um ótimo trabalho, aquele ministro da Infraestrutura faz um ótimo trabalho. Estes aí fiquem quietos. O ministro da Infraestrutura, inclusive, estava bem escondido, nem aparecia muito na Câmara. Provavelmente, coitado, envergonhado com o que ele estava assistindo. Moro é muito forte. E Moro é a grande ameaça. Bolsonaro, do ponto de vista político, ele entende. Ele passou 28 anos no Congresso Nacional. Não é possível que ele não perceba que dentro do governo dele tem um adversário. Porque ele sabe que a esquerda está
completamente desnorteada hoje. Enquanto a esquerda estiver obedecendo um preso, um acusado, condenado de corrupção como Lula, enquanto a esquerda estiver ouvindo Lula, ela não vai para lugar nenhum, porque não há consenso na esquerda. Cada um tem aquele pessoal da esquerda que não aceita Lula na liderança, o Ciro Gomes, que seria o único que está brigando também, certo? Então não há união na esquerda. A esquerda está perdida para a eleição de 2022. Então o que é que Bolsonaro acha? Que vai aparecer aí um outro nome e há todas as possibilidades concretas desse nome ser Sérgio Moro. A partir de hoje, eu começo a acreditar nisso. E por isso Bolsonaro já hoje colocou Moro numa situação difícil, porque ele chegou a dizer que Moro negociou a entrada dele no STF com a demissão do Maurício Valeixo. E isso Moro vai ter que provar que é mentira. Né? Eu duvido muito que Moro tenha feito uma coisa... embora no Brasil a gente não duvide mais de nada, mas Moro, até aqui, tem se mostrado uma pessoa absolutamente correta. E Bolsonaro está pegando a maior briga da vida dele. E num momento crucial do país. Porque um homem que lutou aquele tempo todo na Lava Jato e colocou aquele tanto de gente na cadeia por corrupção, com certeza não vai se intimidar diante de um sujeito egocêntrico, ególatra como Bolsonaro. Hoje ele só falou dele. Hoje ele todo o tempo, era eu o tempo todo. E colocando em Moro a pecha de interesseiro, de ególatra. Ele não chegou a dizer assim, mas ele praticamente disse que Moro, no ministério, se preocupou muito mais com ele do que com o país. Se Moro estivesse preocupado com ele, Moro tinha desde lá, de agosto do ano passado, chegado para Bolsonaro e disseram: eu quero ficar no cargo, tire quem você quiser. Eu quero continuar aqui. E Moro não fez isso. Segurou a equipe. E quando o Bolsonaro demitiu ontem um membro da equipe, o Maurício Valeixo, ele saiu. Portanto, ele cumpriu tudo que ele disse com o Bolsonaro. Bolsonaro é que não cumpriu com ele absolutamente nada. Porque há depoimentos na imprensa nacional, minha gente, gravadas, ele dizendo que Moro estava livre para escolher a sua equipe. E agora ele vai demitir o cara só porque ele queria que um delegado, diretor da Polícia Federal, se submetesse a desejos pessoais de proteção dos filhos de Bolsonaro. Isso jamais pode acontecer num país como o nosso. Isso é questão de impeachment, isso é questão de afastamento do presidente da República. Se isso ficar provado, que Bolsonaro queria interferir na Polícia Federal por causa dos inquéritos que estão abertos contra o filho dele e contra ele também, isso vai dar afastamento definitivo da presidência da República. Isso é crime. Está lá na Constituição. Ontem, quando já a imprensa falava na possibilidade da demissão de Bolsonaro, da demissão de Moro, uma página criada pelos bolsonaristas no Facebook estava lá estampado: quando começou a veicular na imprensa a possibilidade de Moro pedir demissão, logo eles colocaram lá que a imprensa, que era fake news, que era mentira, que Moro não ia pedir demissão, que era tudo invenção da imprensa, etc, etc. Hoje, fui lá ver a página. Apagaram. É assim que eles trabalham, com a mentira. Eles mentem o tempo todo. A gente hoje já não aceita mais essa coisa de manipular, tentar manipular a sociedade em seu benefício. Com a internet aí aberta, eles estão fazendo o possível
para dizer às pessoas o tempo todo mentiras que acabam denegrindo a imagem desse país. Agora estou sabendo também que o Augusto Aras, Procurador-Geral da República, abriu processo no STF, e um processo, li o processo nesse instante, e eu percebi uma armadilha ali. Se Moro provar tudo o que ele disse de manhã, Bolsonaro está em maus lençóis. Ou o impeachment ou a renúncia. Se Moro não conseguir provar, Moro é que está em maus lençóis. Mas comigo, eu penso o seguinte: um sujeito que passou 22 anos como juiz, aceitou esta missão quase impossível, num governo que ainda ninguém conhecia que ia dar nisso. Todo mundo tinha esperança. O brasileiro vive de esperança. Depois daquela derrocada da corrupção do PT, todo mundo esperava que um homem viesse e acabasse com tudo isso e botasse esse país no caminho. Eu acredito que Moro até pensou, não, agora eu vou sair de Curitiba e vamos levar esse projeto belíssimo para o país inteiro. E como ministro da Justiça, era a oportunidade. É verdade que hoje, conhecendo o Bolsonaro quem ele é, eu duvido muito que Moro largasse 22 anos como juiz para aceitar uma tarefa dela. Mas na época, dá para entender o que Moro quis fazer. Porque cada canto desse país, minha gente, cada rincão desse país, cada recurso público que por acaso chega em qualquer lugar desse país, sempre haverá um prefeito, sempre haverá um governador, um deputado que desvia recursos para interesses pessoais. A Lava Jato, chegando a esses rincões, a gente colocaria esse país num caminho bem melhor do que o que estamos. Infelizmente, isso se acabou hoje, essa possibilidade se acabou hoje. Porque não se enganem, tirou o Mandetta para colocar um que ele possa controlar, o Taixe. Agora ele vai colocar outro no Ministério da Justiça que ele possa controlar. Está claro isso. Bolsonaro não quer acabar com a corrupção, Bolsonaro não quer melhorar o país, Bolsonaro quer continuar no poder. E, se possível, limpar a ficha dos seus filhos. E limpar a sua também. Ele não quer entrar para a história como um herói nacional, porque ele já teve chance para isso. Qual foi o homem, qual foi o político hoje, na história da República desse país, que teve as chances que Bolsonaro teve? Entrou, gastou quase nada para se eleger presidente da República, todo mundo pagou para Bolsonaro ser presidente. Qual foi o único presidente da República que teve a chance de ter, ao mesmo tempo, um ministro como Moro, um ministro como Paulo Guedes, Tereza Cristina e mais uns 2 nomes aí bons, com uma votação estrondosa dessa, chegando à presidência da República de forma absolutamente democrática e barata? Foi uma das campanhas mais baratas da história. Quem foi que teve essa chance? Poderia transformar esse país, colocar tudo nos eixos, no lugar? Tinha tudo ao seu dispor? Recebeu de mão beijada do Congresso Nacional uma reforma da Previdência que nenhum presidente conseguiu realizar. Ele lutou contra a reforma e deram a ele de graça a reforma pronta. Aí vem esta pandemia, o momento em que ele poderia aproveitar para se popularizar junto às classes menos favorecidas, inclusive no Nordeste, de onde ele perdeu a eleição feio. Tem aí aprovado R$600 para chegar até cada um dos 60 milhões de brasileiros que estão apertados e em condições. Nem isso ele consegue aproveitar em seu benefício. O homem vive o tempo todo brigando, procurando briga, procurando confusão. Vive com aqueles filhos o tempo todo brigando, encontrando inimigos.
Toda vez que ele não consegue algo no Congresso, o inimigo é Rodrigo Maia. Rodrigo Maia quer tomar o lugar dele. Agora é Alcolumbre que quer tomar o lugar dele. Agora é Sérgio Moro que quer tomar o lugar dele. Então ele vive colocando todo mundo contra ele como se ele fosse um mito mesmo. Como se ele fosse um Deus. E todos devem tratá-lo, sabe? Com reverência, com submissão. Bolsonaro, acorda. Você é só presidente da República. E do jeito que você está agindo, tenho certeza, não será por muito tempo. Um abraço a todos. É isto para hoje. Espero que vocês vão lá no YouTube. Temos um novo canal agora, o canal Contra a Prosa. Vão lá. O canal começou esses dias. Se inscrevam. Coloque lá um like, um dislike se gostarem. Temos também o meu canal, Landsvaldo Lima, no YouTube também. Acompanhe. Um abraço e até a próxima.